Olá pessoal, seja bem-vindo mais uma vez aqui comigo. Nós vamos hoje dar continuidade ao nosso estudo que a gente vem fazendo sobre personagens da Bíblia. As nossas gravações têm sido colocadas através de live no meu Facebook. Nós estamos inaugurando uma nova fase. O pessoal que já nos acompanha pelo WhatsApp, no grupo de WhatsApp, já conhece o nosso trabalho, já vem acompanhando também presencialmente, né? Hoje nós estamos gravando esse estudo. Estamos na série Personagens Bíblicos, estamos vendo Reis de Israel, e hoje vamos falar sobre Manassés, reis de Israel e de Judá, né? Depois da nação dividida, Israel e Judá. Nós já passamos por todos os reis de Israel, e fomos vendo paralelamente, né, um e outro, de acordo com a cronologia, e agora já estamos no reinado de Judá, porque Israel já não existe mais, já estudamos até Oséias, e agora vamos falar hoje sobre Manassés, o que foi rei em Judá, né, filho do piedoso rei Ezequias e da rainha Ezibá, segundo Reis, capítulo 21, versículo 1, diz assim a palavra de Deus: tinha Manassés 12 anos de idade quando começou a reinar, e 55 anos reinou em Jerusalém, e era o nome da sua mãe Efzibá. E fez o que era mal aos olhos do Senhor, conforme as abominações dos gentios, que o Senhor expulsara de suas possessões de diante dos filhos de Israel, porque tornou a edificar os altos que Ezequias, seu pai, tinha destruído, e levantou altares a Baal, e fez um bosque como o que fizera Acabe, rei de Israel, e se inclinou diante de todo o exército dos céus e os serviu. Então, Manassés era filho de Ezequias. Ele ascendeu ao trono de Judá por volta do ano 697 a.C., com apenas 12 anos de idade, era a sua idade quando ele ascendeu ao trono, e o seu reinado estendeu-se por 55 anos, sendo ele, portanto, o monarca mais longevo da história do reino de Judá. Essa longevidade, no entanto, contrasta com a natureza sombria do seu governo, considerando que ele foi um dos mais ímpios e desastrosos reis da história do povo de Deus. Vamos ver um pouquinho sobre o contexto histórico em que isso se deu, em que ele assume o trono. O trono de Judá ele foi entregue a Manassés em um momento de instabilidade política. O seu pai Ezequias havia promovido uma das maiores reformas religiosas do Antigo Testamento, e havia purificado o templo, centralizado o culto em Jerusalém, e estava conduzindo a nação a uma restauração da fé no Deus de Israel, segundo você lê lá em 2 Crônicas, capítulo 29 até o 31. A expectativa era de que Manassés, filho de Ezequias, desse continuidade à obra que seu pai havia começado, mas em vez disso ele seguiu o caminho contrário. O cenário internacional também era indicado, era um cenário em que o Império Assírio, sob o comando de Senaqueribe e seus sucessores, exercia um forte domínio sobre Judá, e parte das ações de Manassés podem ser interpretadas, explicadas como tentativas de agradar a potência que estava oprimindo, a potência da Assíria. E ele então adotou costumes e práticas religiosas da Assíria. Ele estava se amoldando ao império de então, ao império assírio. E essas práticas religiosas que ele acaba introduzindo no meio do povo, contrariamente ao que havia feito seu pai havia restabelecido o culto ao verdadeiro Deus. O seu pai havia promovido uma reforma religiosa. Sob o reinado de Ezequias, o povo estava caminhando bem. Manassés, no entanto, dá uma guinada. Ele realmente leva o povo novamente à idolatria. Ele teve o que a gente chama de um reinado de perversidade. O texto bíblico é enfático em registrar a profundidade da corrupção espiritual introduzida por Manassés, no reino de Judá. Ele reconstruiu os altares
idólatras que o seu pai havia destruído, segundo Reis 21, verso 3, nós já lemos aqui, porque tornou a edificar os altos que Ezequias, seu pai, tinha destruído, e levantou altares a Baal, e fez um bosque como o que fizera Acabe, rei de Israel, e se inclinou diante de todo o exército dos céus e os serviu. Ou seja, Manassés estava idolatrando os astros. E ele profanou o lugar que deveria ser usado exclusivamente no culto ao Senhor, no culto ao verdadeiro Deus de Israel, o verdadeiro Deus de Judá. Ele profanou o lugar do culto. Ele colocou ídolos dentro do próprio templo do Senhor. Essa foi a profanação. Versículos 4 ao 7 de 2 Reis 21 diz o seguinte, dizem, os versículos, e edificou altares na casa do Senhor, da qual o Senhor tinha falado, em Jerusalém porei o meu nome. Esses altares aqui são altares pagãos. Também edificou altares a todo o exército dos céus em ambos os átrios da casa do Senhor. E até fez passar, olha só, o versículo de número 6, e até fez passar a seu filho pelo fogo, adivinhava pelas nuvens, era agoureiro e ordenou adivinhos e feiticeiros, e prosseguiu em fazer o que era mal aos olhos do Senhor para o provocar a ira. Ele ordenou adivinhos e feiticeiros, isto é, ele consagrou, ele constituiu autoridades religiosas dentro da idolatria, dentro de uma concepção contrária aos mandamentos de Deus. E ele prosseguiu em fazer o que era mal aos olhos do Senhor para o provocar a ira. Então provocou a ira de Deus. As práticas, portanto, pagãs, elas alcançaram níveis extremos. Manassés promoveu a idolatria numa escala nacional e até sacrificou seus próprios filhos, como lemos aqui, no fogo, em rituais pagãos, Ele consultava necromantes, ele consultava feiticeiros, ele praticava adivinhações, ele mergulhou Judá em uma religiosidade sincrética e comprometida com as práticas mundanas, uma religiosidade corrompida. Ele corrompeu a religiosidade de Israel com sincretismo religioso. É um perigo. Esta palavra sincretismo religioso é algo que a gente até percebe presente nos dias atuais. As igrejas começam a se amoldar às outras religiões, começam a se parecer uma com as outras sob o pretexto de que toda religião leva a Deus, toda religião é boa. Não é verdade isso. Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então Jesus é o único caminho para chegarmos a Deus, para chegarmos ao Pai. Então não há religiões que salvem a humanidade. Aliás, a religião não salva a humanidade. Quem salva é Jesus. Jesus, a despeito de chamarem as pessoas os cristãos, chamar o mundo os cristãos de religiosos, o verdadeiro cristão, ele não é um religioso, ele é um seguidor de Cristo, que serve a Cristo, que procura imitar a Cristo. Ele não é um mero adorador de um ídolo que é o seu mentor e que se curva diante dele religiosamente, no sentido de repetir atitudes, tão somente em busca do transcendental. Não, ser cristão é ter um caráter estampado, ter o caráter de Cristo estampado no nosso caráter. É ser Cristo aqui na Terra, ser pequenos Cristo. Cristão significa exatamente isso, pequenos Cristos, imitadores de Cristo, aquele que está levando a palavra de Cristo, então aquele que está levando o próprio Jesus para as pessoas. Jesus precisa ser visto em nós, nas nossas atitudes, ele precisa mudar e moldar o nosso caráter, mudar o caráter nosso e moldá-lo. O nosso caráter tem que ser moldado na medida do caráter de Cristo, Mas o povo de Judá praticou esse sincretismo religioso, O judaísmo se misturou com as práticas pagãs. Tanto é que Manassés trouxe para o templo do Senhor os ídolos. Ali ele edificou altares, Então ele corrompeu,
ele praticou uma abominação ao Senhor. Esse período, então, representa uma apostasia coletiva. O povo que estava, então, influenciado pelo rei, abandona a lei do Senhor e se entrega às práticas detestáveis de todas as nações que praticavam a idolatria. Os profetas enviados por Deus denunciaram a situação, mas as suas vozes foram rejeitadas. E a tradição judaica associa a morte de Isaías ao reinado de Manassés, relatando que o profeta teria sido cerrado ao meio por ordem do rei. Então, a tradição diz que Isaías foi cerrado ao meio. E a tradição judaica vai dizer que provavelmente isso ocorreu no reinado de Manassés. Quer dizer, aquele que fala a verdade, que é boca de Deus, que vem para alertar a nação, acaba sendo enxovalhado, acaba sendo colocado sob perseguição, acaba sendo, tem a sua moral, ataques à sua moral. Então isso não é de hoje, né? Isso desde daquela época já acontecia e vem acontecendo até os dias de hoje. Pessoas que são levantadas para denunciar a corrupção de uma nação acabam sendo quase que engolidos pelo sistema, né? Então Isaías acabou sendo cerrado, foi morto, foi cerrado ao meio a mando de Manassés, segundo a tradição judaica, porque ele falava aquilo que desagradava ao poder, aquilo que desagradava ao rei. O rei estava errado, mas ele não queria corrigir as suas atitudes. Ele queria agradar a Síria, ele queria, então, ser uma pessoa bem-sucedida e se perpetuar no poder, ficar o máximo, que pudesse ficar no poder, né? Porque ele ali seria, se ele fosse contra os mandos da Assíria, se ele fosse contra os costumes assírios, ele seria contra o império que estava dominando o mundo. Só que no aspecto da verdadeira religião, da adoração a Deus, a Assíria ela impunha práticas pagãs. O culto pagão foi introduzido exatamente com a intenção de que o povo pudesse se parecer mais com os assírios. Então, na verdade, Manassés ele não se manteve fiel ao Senhor. Ele podia se manter fiel ao Senhor como fez o seu pai. O seu pai se manteve fiel ao Senhor. E olha, na época do seu pai, a Assíria já estava dominando, né? E o seu pai, no entanto, manteve-se fiel. Não precisou fazer o que vem fazer o que vem fazer Manassés. Apesar dessa obstinação de Manassés, a disciplina de Deus acabou alcançando ele. O segundo livro de Crônicas relata que ele foi levado cativo pelos exércitos assírios e foi acorrentado com ganchos e transportado para a Babilônia. 2 Crônicas, capítulo 33, verso 11, vai falar isso. Essa humilhação de Manassés marcou um ponto de virada. No cárcere, privado da glória do poder, Manassés se volta para Deus, para o Deus dos seus pais, para o verdadeiro Deus, humilha-se profundamente e faz uma oração sincera. O texto declara que Deus ouviu a sua súplica e o restaurou ao trono em Jerusalém. Ele foi restaurado ao trono porque ele buscou sinceramente o Senhor, pediu perdão, suplicou a misericórdia de Deus e Deus então o restituiu ao trono em Jerusalém. Isso nos mostra que Deus está disposto a perdoar o ser humano, por pior que ele seja. Olha, Manassés tinha feito passar os seus filhos pelo fogo. Manassés estava levando o povo a uma adoração de ídolos terrível, a um nível tal que ele foi considerado um dos piores reis de Israel. Ele foi o mais longevo, é verdade, que ficou mais tempo. E no poder permanece aquele que agrada ao mundo, né? No poder deste mundo, aquele que agrada ao mundo acaba conseguindo apoio para permanecer no poder. Só que ele desagradava a Deus. Então ele permaneceu no poder deste mundo, mas completamente distante de Deus. Mas ele se arrepende, porque o pecado tem consequências, né? Ele acabou sendo levado cativo, e ali no cativeiro, aprisionado, ele se humilha diante do Senhor, ele pede perdão a Deus, né? E esse episódio é um dos mais notáveis da história bíblica, pois revela que a graça divina pode alcançar até mais
até mesmo o mais perverso dos pecadores. Eu quero ler para você aqui, deixa eu localizar aqui em 2 Crônicas, capítulo de número 33, para trazer essa passagem para você. 2 Crônicas 33, a partir do versículo 12 e 13, só esses dois versículos. Vamos ver o que diz a palavra de Deus. 2 Crônicas 33, 12 e 13. Em sua profunda angústia, Manassés buscou as misericórdias do Senhor, o seu Deus, e, reconhecendo o seu erro, humilhou-se muito diante do Deus dos seus antepassados. Quando ele orou, o Senhor o ouviu e atendeu o seu pedido, e o trouxe de volta a Jerusalém e a seu reino. E assim Manassés concluiu em seu coração que o Senhor é Deus, que Jeová, Yahvé, é o Senhor, é o único Deus. Então Deus teve misericórdia de Manassés. Esse é um dos episódios mais notáveis da história bíblica. De volta ao poder, Manassés então busca corrigir parte dos seus erros. Ele remove os deuses estranhos, retira os ídolos do templo e restaura o altar do Senhor. Ele ordena ao povo que adore somente a Yahvé, que é o Deus dos seus antepassados, o Deus de Israel, o verdadeiro Deus que Moisés ensinou, mostrou, demonstrou na lei. Entretanto, o estrago espiritual já havia sido feito. As gerações seguintes continuariam a sofrer os efeitos da idolatria e da corrupção que havia sido introduzida nos dias de Manassés. E ele acabou contribuindo para a futura destruição de Jerusalém. Jerusalém acabou pagando o preço, porque o pecado tem consequência. Pecado tem consequência, não adianta. Você pode se converter, pode se arrepender dos seus erros, pode corrigir o seu andar, o seu caminho, mas as consequências permanecem. As consequências ficam e você precisa arcar com as consequências do pecado. Muitas vezes a consequência do pecado pode ser uma doença adquirida pelo uso de drogas, uma doença adquirida pelo excesso, pelo fumo, pelo fumo durante a sua vida. A gente, como cristão evangélico, a gente ensina que não se deve fumar. Você não deve atentar contra o seu corpo, não deve ter hábitos nocivos, como o hábito de beber, tomar bebidas alcoólicas, fumar, usar drogas, usar coisas que são um prejuízo para a sua saúde. Então, se você tiver uma vida completamente voltada para os prazeres do mundo e usando essas coisas que agradam a carne, você depois vai pagar o preço. Mesmo que você se converta, as doenças vão ficar, a menos que Deus tenha um propósito muito maior na sua vida e faça um milagre e cure você por completo, cure o seu corpo físico. Ele pode curar a alma, como curou a alma de Manassés, como restaurou Manassés, mas a nação sofreu as consequências, porque pecado tem consequências. E Manassés, então, morre em Jerusalém por volta do ano 642, depois de 55 anos de reinado. Ele foi sepultado no jardim da sua casa, conhecido como Jardim de Uzá. O seu filho Amon o sucedeu. E a gente vai estudar a história de Amon depois. Mas ele seguiu os caminhos perversos que o pai havia trilhado nos primeiros anos, sendo assassinado após apenas 2 anos de governo. Isso é a história de Amon, a gente vai ver depois. Mas essa sucessão conturbada mostra que, embora Manassés tenha se arrependido no final da sua vida, as marcas da sua liderança desastrosa permaneceram no tecido espiritual e moral da nação. Como eu disse, pecado deixa consequências. O filho de Manassés vai sofrer essas consequências. Nós já falamos isso aqui com o grupo em aula presencial, inclusive, que nós temos que cuidar do nosso comportamento, da maneira de nós nos portarmos, temos que buscar a paz e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor, porque, do contrário, se quisermos servir aos desejos da carne, nós vamos trazer consequências não só para nós, mas para a geração futura, para os nossos filhos. Muitas vezes os nossos filhos ficam com as consequências do nosso pecado. Não que eles sejam culpados pelo pecado, mas eles herdam de nós
coisas que são desagradáveis por andarmos distantes de Deus. Então nós temos que procurar acertar. Se procurando acertar, buscando fazer a coisa certa, a gente comete erro, imagina se a gente não se preocupar. É por isso que a gente tem que estar na casa do Senhor, estar em todo o tempo reunidos, orando, não deixando de congregar. A Bíblia nos ensina, não deixeis de congregar, como é costume de alguns. Então nós temos que congregar, ou seja, nos reunir, pelo menos uma vez por semana. Pelo menos uma vez por semana. Você trabalha a semana inteira, não tem tempo, dê o domingo para o Senhor, esteja um momento na casa do Senhor, desfrutando da comunhão com os irmãos, buscando edificar a sua fé, para que a sua família seja uma família bem estruturada, equilibrada, e os seus filhos possam receber de você uma herança bendita e não uma herança maldita, não uma herança ruim, que você possa deixar um bom legado. O que a gente aprende? Pelo menos 4 lições valiosas a gente aprende na vida de Manassés. Para a gente finalizar, vamos ver isso aqui. Primeiro, o perigo do afastamento espiritual. Um líder pode conduzir uma nação inteira à ruína quando se afasta dos princípios de Deus. Segundo, o preço do pecado. As escolhas idólatras de Manassés trouxeram sofrimento, cativeiro e vergonha para ele e para o seu povo. Ele foi levado cativo. Ele foi aprisionado na Babilônia. Ali ele se arrependeu, depois Deus restituiu. Deus foi misericordioso com ele. Mas o pecado tem um preço alto. A profundidade da graça de Deus é a terceira lição que a gente aprende. Deus, mesmo no pior momento do rei da história de Judá, Deus perdoou. Ele encontrou perdão quando se humilhou diante de Deus. A Bíblia nos ensina, aquele que confessa e deixa alcança misericórdia, mas o que encobre seus pecados, suas transgressões, nunca, jamais prosperará. Então nós temos que nos arrepender dos nossos erros. Há um coração contrito, o Senhor não despreza jamais, diz o salmista. Então, quando Deus encontra sinceridade, humildade em um coração, por pior que tenha sido o pecador, ele encontra o perdão de Deus. Deus, ele quer ver sinceridade. Deus conhece o coração do homem. Ele sabe quando há sinceridade ou não. Não é religiosidade, não é você trocar de religião, não é você reconhecer o seu erro, pedir perdão e pedir ao Senhor que mude a sua vida. Então você vai mudar de vida, vai dar bons frutos, porque o fruto é exatamente o testemunho que você vai dar, a sua mudança de vida. Aquele que roubou não rouba mais, aquele que mentia não mente mais, aquele que enganava não engana mais, aquele que vivia chafurdado na lama aí do pecado, dando vazão aos prazeres da carne, não faz mais isso. Então o homem de Deus, a mulher de Deus muda as suas práticas, passa a buscar ao Senhor e passa a fazer as coisas certas, passa a trilhar o caminho que é Jesus Cristo. Ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então você tem que trilhar os caminhos que Jesus deixou para você trilhar, que é Ele mesmo. Você precisa, Ele é o autor e consumador da nossa fé. Essa questão da profundidade da graça de Deus reforça a verdade expressa em Romanos capítulo 5, versículo 20, que diz, onde abundou o pecado, superabundou a graça. Quer dizer, Paulo disse que onde houve pecado, a graça é muito maior. O que é graça? É favor não merecido. Favor imerecido. Quando você entra num determinado lugar e sem ter pago o ingresso, você está entrando de graça, se alguém te deu, a entrada é franca, ou seja, não se cobra por essa entrada. A graça de Deus é isso, é algo que você não tem que pagar por ela. Jesus morreu na cruz do Calvário sem que você precise pagar um preço. Ele pagou o preço por nós, porque o preço do pecado é a morte. A Bíblia diz, o salário do pecado é a morte. Então, Jesus morreu em nosso lugar. E ele é a graça, a manifestação da graça de Deus. Ele não requer nenhum pagamento de sua parte. Você apenas vai viver, sim, para agradá-lo. Porque a graça também, a rigor, a gente costuma brincar na teologia dizendo que a graça não é de graça. Ou seja, você precisa mudar de vida. Porque senão ela não exerceu nenhuma mudança. O Evangelho, ele transforma, ele é poder de Deus para transformação, para mudança do pecado, para a salvação de todo aquele que crê. Então, se você crê, com fé, com um coração sincero, você muda de vida automaticamente. E não é preço.
Viver a santificação não é pagar um preço, não é nada custoso, não é sacrifício. Você vive para agradar o Senhor e você passa a trilhar novos caminhos e isso te faz feliz. Você buscando a felicidade vai fazer isso. Você vai fazer não pagando pelo que você recebeu. Você vai estar sacrificando as obras da carne, sim, lutando contra o pecado. Então esse é o preço, lutar contra o pecado. Luta contra ele, não se deixe vencer por ele. Porque a carne vai estar sempre clamando. O inimigo vai estar sempre buscando tirar você do caminho. Você precisa resistir. A palavra que Deus deu a Caim, né? O pecado jaz à porta. Mas você deve dominá-lo. Você deve dominar. Então, para pecar é fácil. O pecado está aí espreitando em qualquer lugar. Ele está aí, o inimigo está ao nosso derredor buscando a quem possa tragar. Então você precisa estar vigilante. Se porventura você pecar, você precisa corrigir, pedir perdão, corrigir o erro, arcar com as consequências do seu pecado, e Deus é misericordioso. Então, porque a graça de Deus ela é profunda. Onde abunda o pecado, superabunda a graça. A graça é muito maior do que o pecado. E por último, a outra lição, a quarta lição que aprendemos com a vida de Manassés é sobre o legado das nossas escolhas, o que nós vamos deixar para os nossos filhos. Embora Manassés tenha se arrependido, o impacto dos seus pecados repercutiu nas gerações seguintes. Então, uma vida distante de Deus também contribuiu para um legado triste de Manassés. As nossas ações deixam marcas duradouras. Então, cuidado com as suas ações. Para concluir, a vida de Manassés é um retrato vívido da tensão entre pecado e graça, rebeldia e arrependimento, juízo e misericórdia. Ele começou como rei mais ímpio. Ele começou como o pior rei, o rei mais ímpio, mas ele terminou como exemplo do poder transformador da graça de Deus. A sua história é tanto um alerta quanto uma esperança. Alerta sobre a seriedade do pecado e suas consequências, mas também esperança de que nunca é tarde demais para se voltar para Deus. Então, Deus pode estar falando ao seu coração neste momento, nunca é tarde demais. Há sempre um tempo, Deus ainda está com a porta da graça aberta. Há sempre um tempo para você voltar-se para Deus. E o tempo está se apertando. A gente sabe que as profecias estão se cumprindo, a qualquer momento o Senhor Jesus vai voltar. Ou ele volta para a igreja arrebatando-a, ou você pode chegar ao fim da sua vida. Quem é que pode garantir que tem 1 minuto a mais de vida? Eu não posso garantir que eu vou terminar essa gravação, eu não posso garantir que vou estar até o fim do dia, eu não posso garantir o meu amanhã. Então eu tenho que estar todo o tempo buscando, vivendo cada dia como se Cristo voltasse a qualquer instante, a qualquer momento. Eu preciso viver desta forma. Então eu preciso santificar. Santificai-vos hoje, porque amanhã o Senhor fará maravilha no meio de vós. Então você precisa se santificar para ver Deus fazendo maravilhas. Sejam elas em termos de bênçãos para a sua vida aqui neste mundo, porque Deus nos abençoa quando nós buscamos santificar-nos, buscamos a santidade de Deus, quando nós nos voltamos para Jesus e buscamos glorificá-lo na nossa vida, as bênçãos nos acompanham. Mas para isso eu preciso estar vigilante, estar lutando contra o pecado, estar buscando a paz e a santificação. Isso é ganhar o reino de Deus pela força, pelo meu esforço, pelo meu trabalho. Ele vem de graça, claro, a salvação vem de graça. Não precisamos pagar, mas temos que renunciar à carne. É de graça no sentido de que Jesus já morreu por mim, eu não preciso sacrificar a minha carne, eu não preciso pagar o preço, eu preciso tão somente ser grato a Deus. Eu vou ser grato a Deus vivendo de forma que o possa agradar, que ele possa se satisfazer da minha conduta. O salmista diz que nós devemos nos deleitar no Senhor, que ele concede os desejos do nosso coração. Então, a nós nos importa deleitar-nos no Senhor, agradar aquele que nos alistou para a guerra, lutar o bom combate. E o Senhor vai nos fazendo dia após dia ser felizes, cheios da sua presença. Que Deus te abençoe. Até o próximo encontro.